professor Edgar Santos, a equipe da genética, aqui representada por professora Angelina Costa e professora Larissa Bueno, duas queridas. Nós já tivemos muitas oportunidades de trabalhar juntas anteriormente, em especial Larissa na maternidade Climé de Oliveira e Angelina mais no âmbito privado. Entretanto, eu devo ressaltar que desde o início das parcerias estabelecidas aqui em serviço público e todas as propostas que nós temos trazido de ampliação da assistência reprodutiva foram acolhidas de pronto e com muita presteza e disponibilidade pela Angelina Costa desde o começo. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento tácito e registrado, Angelina, a esse apoio que você tem dado, esse estímulo que você tem dado para o nosso grupo. E gostaria de passar a palavra um pouco, inicialmente, para você e para a Larissa, para que vocês pudessem, em breves palavras, trazer um pouco da trajetória de vocês dentro da genética e de que forma vocês entendem que a genética se aproxima da reprodução humana. Por favor, fique à vontade, Angelina. Tá bom. Primeiro é um prazer assim, estar participando dessa sessão, super importante, agradecer muito, desde o início, né, a Karina teve essa preocupação de incluir a genética nesse grande projeto dela, né, de reprodução humana, eu fico muito feliz por isso, porque a genética é uma área bastante abrangente e lida praticamente com todas as especialidades médicas, né. Eu não sei se é só para fazer uma introdução e depois eu faço a minha apresentação, mas a minha formação, eu sou médica geneticista, meu vínculo é docente no departamento de pediatria na UFPA. Atualmente eu sou responsável técnica pelo serviço de genética médica do UPS, que está dentro da UASCA, que é a Unidade de Atenção na Saúde da Criança e Adolescente, né, e também o serviço de referência em doenças raras, que foi conveniado desde 2019, então eu também estou como responsável técnica desse serviço de raras que abrange o hospital como um todo. A minha apresentação, eu vou deixar a Larissa falar, mas só para, assim, de certa forma, não é uma apresentação no sentido de um conteúdo específico de genética, né, voltado para a reprodução humana, mas acho que foi muito nesse sentido de Karina, na solicitação de como a gente construiu o título de exatamente essa perspectiva, né, de como construir um caminho, um fluxo de trabalharmos juntos, né, então acho que isso eu, assim, realmente já fico muito feliz, porque já antecipo aqui uma questão que a gente vai ser criada formalmente uma linha de cuidado em doenças raras, e aí todas as especialidades praticamente existem, a ginecologia é uma delas, né, especialmente a reprodução humana. Então, aqui, de certa forma, essa sessão a gente já está fazendo um passo adiante, né, dessa tarefa, que é alinhar esses fluxos, né. Então, muito da minha apresentação vai ser de contextualizar, é uma apresentação bem breve, vocês estão vendo aí, são 10 slides só, no sentido de dar um contexto de como é que nós estamos organizados, como é que nós funcionamos, e aí depois a gente abrir um espaço realmente para ver as possibilidades de embrincamento e pensarmos juntas, né, nós como grupos, de alinhar essas ações, né, então acho que o escopo da apresentação vai ser muito nesse sentido. Exatamente, Angelina. Lari, se apresenta um pouquinho para a turma que está chegando e que vai te ver. Você que vai comentar aqui conosco enquanto geneticista clínica. Bom, meu nome é Larissa Bueno, sou médica geneticista tanto do Hospital das Clínicas quanto da Maternidade Climério. Então, esse dia aí da reprodução humana tem que chegar junto mesmo, assim, né? Uma equipe para cuidados, não só equipe médica, como equipe multi também, essencial nesse processo. E não só no momento de investigação, de apoio dessa família com infertilidade ou com perdas, mas também em alguns momentos quando a gente tem um diagnóstico específico de alguma condição genética e a gente precisa desse apoio da reprodução para acolher e dar um segmento conforme o desejo aí das famílias, né? Então, eu acho que essa interação vai ser realmente muito produtiva para a gente traçar esses caminhos aí, talvez encurtar um pouco, talvez sejam caminhos que ainda, em algumas situações, vão ser caminhos longos para as famílias, mas o que a gente puder fazer para encurtar esse caminho vai ser sempre muito bem-vindo.
Perfeita, Lari, muito obrigada. Te peço que continue conosco para o momento dos comentários e para as nossas interações. Angelina, por favor, fica à vontade para a apresentação do conteúdo. Eu vou fechar um pouquinho aqui a câmera para não minimizar qualquer intervenção na sua transmissão. Obrigada. Primeiro, assim, boa noite novamente, né? Não, ainda não, né? Uma boa tarde, quase boa noite. Peço desculpas, assim, que eu estou colocando meio dividida a minha tela. Eu tentei entrar aqui no tablet, no celular, mas deu uma microfonia muito grande. Então, eu gosto de estar... Pelo menos eu estou vendo uns íconezinhos, assim, parece que eu não estou falando só com a máquina, né? Então, desculpa que às vezes pode não estar aqui tão... Mas se não estiver entendendo alguma coisa, vocês podem me interromper. Então, esse título que foi sugerido pela própria Karina, né, exatamente de como a gente integrar esses serviços, essas ações que envolvem genética e reprodução humana. Então, primeiro, eu vou falar um pouco, assim, de certa forma, do serviço de genética embrincado à luz desse serviço de referência em doenças raras, porque, de certa forma, a gente tem conseguido, assim, crescer em muitos aspectos, especialmente na questão de remuneração. O hospital agora está recebendo recursos que estão garantizando ou oportunizando a realização de alguns testes genéticos que antes o SUS não fornecia, e somente sendo serviço de referência, o SUS consegue financiar, né? Então, e abre também janelas para várias oportunidades, como projetos de pesquisas importantes que nós estamos participando. Então, de certa forma, hoje, como serviço de referência, a gente está na vanguarda, digamos assim, na genética no Brasil, e com isso com oportunidades diversas, né? Isso foi um grande, assim, avanço que nós tivemos. Então, é uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, que foi chancelada em 2014 pelo Ministério da Saúde, mas a Sociedade Brasileira de Genética Médica já vem há muitos anos pleiteando, assim, é uma política própria de genética há muitos anos. Em 2009, na verdade, foi uma política que não saiu do papel e depois tomou esse mote de doenças raras, no sentido de abranger outras especialidades médicas e principalmente o terceiro setor, né, as famílias, né, que tem as pessoas com doenças raras, e isso deu uma força política muito grande. E aí, finalmente, a política saiu em 2014. Na época, nós já sabíamos desses bastidores dessa submissão, dessa proposta, junto ao Ministério da Saúde, e pedimos já o credenciamento naquela época, quando saiu já publicado, só que realmente tudo muito demora, né, assim, ainda mais que envolve um financiamento que é alto, né, baixo esse financiamento, e somente em 2019, após 2 anos já ter sido aprovado pela bipartite, que é município e estado, o Ministério da Saúde chancelou. Então, o UPS, né, existem 2 formas de ser habilitado, no eixo 1 e no eixo 2, e nós somos habilitados completamente na política, ou seja, envolve doenças genéticas, que aí elas se dividem em doenças genéticas que cursam com deficiência intelectual, anomalias congênitas e erros inatos no metabolismo. É como se a gente conseguisse classificar todas as doenças genéticas nesses 3 grandes grupos, que são bastante abrangentes. Por exemplo, a anomalia congênita inclui aqui desde anomalias de manifestações precoces e outras de manifestações tardias. Aí tem um desdobramento para neurogenética, doença de início tardio. Então, aqui é como se tivesse todas as doenças genéticas num desses grandes grupos. 80% mais ou menos dessas doenças raras são de etiologia genética. Então, essa política de raras, de certa forma, está contemplando praticamente todas as doenças genéticas. E o eixo 2, que é um eixo que inclui doenças não genéticas, mas elas continuam sendo raras, que aqui engloba doenças inflamatórias, autoimunes, infecciosas e algumas outras patologias. Aqui a gente não tem um coordenador geral, eu estou como responsável técnica como um todo, mas estamos em discussão para que haja uma coordenação desse grupo aqui, dessas patologias, porque são patologias não genéticas, né, mas isso ainda vai ser discutido. Então, qual é o grande impacto o fato de nós sermos hoje serviço de referência? Significa que os pacientes que têm necessidade de investigar, que preenchem esses critérios de doenças raras, é possível preencher uma PAC, ou seja, um procedimento de alto custo, que é um financiamento FAEC, né, extra contratualização. Então todo gestor adora esse recurso, né, que é fora extra, até, de certa forma é fora do contrato, onde você pode ter um financiamento por pacote de investigação. Os procedimentos
os exames não são avulsos, né? Eu não vou fazer um teste X, Y, Z, eu vou fazer um pacote de investigação, ou seja, eu tenho que encaixar esse paciente ou em DI, anomalia congênita, ou erro inato. Então, e a gente tem um problema já de cara, que é a lista atual do Ministério da Saúde está extremamente restrita, no sentido que várias doenças raras não estão contempladas. Esse é um problema sério que a gente está tentando, quando fala a gente, é a Sociedade Brasileira de Genética Médica, lutando para que isso seja resolvido. Então, com essa PAC de investigação, a gente pode preencher até 4 APACs ano por paciente. Uma PAC, em média, está remunerando em torno de, dependendo do grupo, ou 600 ou 800 reais por paciente, podendo ser 4 APACs ano. Então, isso gera um recurso de 3 mil e pouco, teoricamente, se esse paciente vem 4 vezes no ano, mas geralmente não vem. Isso é o recurso que o hospital recebe para financiar os testes genéticos. E a gente já está solicitando, na verdade, a atualização desses valores, porque vários testes genéticos são muito mais caros, né, do que exatamente esses valores financiados pelas APACs. E o BPAI seria um procedimento de aconselhamento genético quando já tem diagnóstico. Então, a APAC a gente preenche quando está iniciando o processo da investigação diagnóstica, ou seja, não tem diagnóstico. Além disso, o hospital recebe por mês, salvo engano, em torno de 41, quase 42 mil reais, sempre independentemente de qualquer procedimento, que é justamente para ter um apoio para a equipe multiprofissional. A ideia é que esses pacientes recebam o objetivo primordial de seu serviço de referência, que seja oportunizado, né, garantizado a questão do diagnóstico e um tratamento integral, né. Isso aqui a gente pode ter vários desdobramentos, a ideia é que existe uma hierarquia de redes, onde o serviço de referência faça o diagnóstico, e existe os serviços também de atenção especializada, que seriam aqueles serviços de acompanhamento. No Brasil, ainda não tem nenhum serviço especializado credenciado pela política, só serviço de referência. Esse é um grande problema, porque a gente tem que dar vazão aos casos, né? Senão o hospital incha e a gente não consegue absorver novos casos. Então, esse é um grande problema depois de passar para a rede. E a gente já começou a faturar, na verdade, desde maio de 2020, a gente já faturou, acredito que em torno de R$1 milhão, se não me engano, né? Então, pela primeira vez a genética está sendo, de certa forma, tendo uma visibilidade que agora a gente está trazendo recurso, né? Então, isso faz, né, de certa forma, para a gente é um diferencial de ser enxergado, né? Infelizmente, vocês sabem que a gente tem muitas agruras nos serviços públicos e priorizar algo, às vezes ter o recurso é o que vai fazer com que o gestor olhe com maior cuidado, né? Lamentavelmente, às vezes funciona assim. Como antecipei também, a gente está construindo a formalização de um grupo de trabalho, exatamente delinear todos os fluxos, porque doenças raras engloba aí pelo menos, no mínimo, né, a literatura muda 6 a 8 mil doenças raras, então é um universo muito grande. Então, por isso que abrange várias especialidades. Então, tem um grupo que está sendo estabelecido para alinhar as ações de uma maneira integrada, é um desafio gigantesco, vocês podem imaginar, assim, praticamente todas as especialidades médicas, a gente fazer uma integração, né, para que realmente essa linha de cuidados se estabeleça. Então, assim, mais especificamente, como é que a gente funciona na parte da genética, né? Então, a gente tem 2 formas de receber pacientes. Então, a gente separou aqui um paciente externo, ou seja, um paciente que não tem prontuário no Hospital das Clínicas. Então, a gente tem um filtro, assim, diferente, quando é um não especialista e quando é um médico especialista. Esse especialista aqui, eu estou colocando principalmente um geneticista. Então, o não especialista aqui, todas as vagas de primeira consulta, quando o paciente não tem prontuário, a gente disponibiliza para o Sistema Vida Mais, e em qualquer lugar na Bahia, tendo alguma necessidade de consulta genética, esse paciente agenda mediante as vagas que são disponibilizadas. O que a gente vai avançar, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, é uma parceria do Sistema Vida com o Telesaúde do Estado, onde vai ser uma centralização de uma teleregulação, onde a gente já criou protocolos clínicos para que o médico, quando solicitar uma consulta genética, ele consiga fornecer dados mínimos desse paciente, a gente tenha uma qualificação dessa demanda, e se for o caso, qualificar essa demanda, priorizando, ou seja,
esse paciente aqui, dependendo da história ou dos dados clínicos, ele já pode ir direto para um ambulatório temático X, ou então ele é melhor que ele vá para um outro serviço, como a PAI também é um outro serviço de referência em doenças raras aqui na Bahia, e a Escola Baiana, por exemplo, Medicina, é um dos serviços que está pleiteando o credenciamento como serviço especializado em doenças neuromusculares. Então, se for um paciente com o perfil daquele, é melhor que ele já vá direto para o serviço mais adequado, de acordo com o perfil do serviço. Então, eu acredito que isso aqui vai avançar muito, né, e otimizar vários fluxos, inclusive, às vezes é só uma dúvida com o médico, assistente, se precisa realmente de uma consulta genética ou não, e porque hoje, assim, só para a genética, pode parecer, assim, diante de outras necessidades, mas é bastante, existe uma demanda reprimida pelo que a gente conhece do Sistema Vida, mais de 400 pessoas esperando uma consulta com um geneticista. Então, isso para a gente dá uma angústia muito grande, né? Nós, médicos geneticistas, somos a especialidade com o menor número de especialistas no Brasil. Faço até um clamor aqui de repente, algum colega se interessar em fazer genética, tem prova de título também pela sociedade, porque a gente realmente precisa de mais especialistas. Então, esse a grosso modo, como a gente recebe o paciente que nunca tem prontuário no UPS, e quando já vindo de um especialista, por exemplo, é um paciente vindo de um outro estado, já tem um diagnóstico, ou já tem um início de uma investigação, então a gente geralmente recebe, nos dias dos ambulatórios temáticos, relatórios ou encaminhamento de colegas, né, nós somos poucos especialistas, então para ele não ir para essa fila aqui geral, ele vai já direcionado, já que ele já tem ou um diagnóstico presuntivo bastante concluído, já quase em conclusão, ou já concluído, né, então ele não vai para a fila geral. E quando o paciente já tem prontuário no UPS, né, que eu acho que essa é a questão principal, a gente tem dois ambulatórios, né, que a gente está destinando, assim, de uma maneira específica para a clientela do UPS, assim. Então, a gente já, que inclusive os dois ambulatórios é a Larissa Bueno que está aqui, né, que ela que é a responsável, por isso que é até interessante a presença dela aqui, né. Então, a gente tem um ambulatório de interconsulta, é como se fosse essa triagem interna, né, então a ideia é que são casos sem diagnósticos, e a gente também tem interconsulta de enfermaria, mas isso aqui é uma escala de residente com uma outra médica geneticista, não é a Larissa faz a parte de ambulatório, mas também pacientes internados, nós assumimos a interconsulta. Então, esses pacientes que precisam de um parecer genético, suspeitou de uma doença genética, tem um ambulatório específico para essa clientela do UPS. E esse ambulatório de aconselhamento genético, a gente direciona para paciente, por exemplo, de qualquer outra especialidade que já tem um diagnóstico clínico, e que aquele especialista sabe muito bem dar o diagnóstico, por exemplo, a dermatologia, epidermólise bolhosa, ou albinismo, enfim, já tem um diagnóstico, fibrose cística, enfim, qualquer uma situação onde já tem um diagnóstico, né, e aí esses casos a gente já pode marcar, ele só precisa receber uma orientação genética específica, muitas das vezes única, e a gente devolve esse paciente, a gente faz aquela orientação da família, às vezes precisa investigar outros casos na família, então esse é um ambulatório destinado com esse enfoque mais específico, ou seja, já tem um diagnóstico. E agora, com um projeto que eu já antecipo aqui, que eu vou falar daqui a pouco, que é o projeto Genomas Raros, onde a gente está fazendo o sequenciamento do genoma completo em parceria com Einstein, a gente já mandou mais de 1.000 casos do UPS, né, para sequenciamento desse genoma completo. Então, todos os casos, a gente recebeu paciente de várias especialidades, o grosso é da genética, mas de várias especialidades. Então, esse ambulatório também realiza a orientação, o atendimento após a conclusão do caso, com laudo, para que a família receba as informações relacionadas. Isso aqui é muito importante também, porque a consulta específica de aconselhamento genético tem uma cobrança BPI, que custa R$100. Então, é muito importante isso, né, falando em recursos, porque são esses recursos que vão realmente a gente assegurar que os testes genéticos, que são muito caros, a gente conseguir manter a realização desses testes. E agora, sendo serviço de raras também, a gente conseguiu terceirizar alguns testes genéticos, genômicos, por exemplo, CGH-Array, sequenciamento de painéis, exoma, né? Então, esse ambulatório está meio que funcionando dessa forma, mas a gente vai criar um outro, né, porque esse aqui não dá conta da demanda, porque a gente está com uma médica em licença maternidade, quando ela retornar, provavelmente a gente vai expandir com a presença dela também,
de um ambulatório onde a gente vai tentar otimizar para não criar uma fila muito grande, ou seja, um paciente atendido em qualquer outra especialidade e ele necessita de um teste genético e ele quer logo que esse teste genético seja coletado. Então, a gente precisa ter esse atendimento na genética para que seja viável fazer o preenchimento da PAC, para que tenha esse racional do aconselhamento genético pré-teste, ou seja, realmente é necessário esse teste, dar os informes sobre os testes, as expectativas, que esse é o modelo, né, de toda vez que for fazer um teste genético, o ideal é que essas famílias sejam orientadas pré-teste, né? E, então, esse ambulatório seria criado um ambulatório especificamente pré-teste, né, otimizando, e se for o caso, a gente vai também tentar fazer isso por regulação em tela, né, porque um aviso recente, ainda não está implantado, mas tudo indica que a interconsulta também lá no UPS vai acontecer em tela, ou seja, igual na enfermaria, aparece o pedido eletronicamente no sistema GHU, e com os dados clínicos a gente também já pode dar o direcionamento do caso. Isso vai facilitar também bastante, né, para a gente já ir norteando, encaminhando o paciente para um ambulatório específico, ou dando um encaminhamento mais ágil possível, né. E a gente tem esses outros ambulatórios aqui também dentro da genética, não só porque a gente ou tem uma equipe específica, ou pela demanda dessas patologias. Inclusive, Larissa também é a responsável por esse ambulatório de oncogenética, a gente tem uma parceria já grande com o pessoal da Oncoped. Temos um ambulatório de osteogênese imperfeita e displasia esquelética. Esse displasia esquelética está inativo no momento pela licença maternidade de Joana, mas a ideia é que esses dois ambulatórios sejam únicos, né, já que a osteogênese é também uma displasia esquelética. Nós temos 2 ambulatórios de erros inatos do metabolismo, um mais voltado para as que têm repercussão neurológica. Quem assume esse ambulatório é a doutora Emília, que é neuropediatra, que ela tem carga horária lotada na genética, e a doutora Nelma, que é geneticista, ela faz os erros inatos não neurológicos, mas os dois funcionam no mesmo dia, no mesmo turno, no mesmo local. Então, as duas profissionais têm uma interação lá, né, desses casos todos. Nós temos um grande ambulatório de genética geral, que é quarta-feira de tarde, eu estou nesse ambulatório aqui. Tem um ambulatório já de referência de muitos anos, que é em parceria forte com o pessoal da urologia, da endócrino, da psiquiatria, que é de anomalias do desenvolvimento sexual, na quinta-feira de manhã. Inclusive, tem uma triagem própria, assim, tendo necessidade, situação de ambiguidade genital, o fluxo desse ambulatório é diferente, ele pode ir qualquer quinta-feira de manhã, no segundo andar, no setor 2C azul, do Magalhães Neto, devido à sua característica de emergência, é o único serviço de referência no estado, né, ele já é bastante conhecido, e o ambulatório de neurogenética, que é sexta-feira de manhã, que nesse momento está com enfoque mais pediátrico, porque a gente, infelizmente, o contrato da doutora Marcela Machado, que é especialista em doenças neuromusculares, que ela vincula o FAPEX, foi cancelado, né, e ela só está com esse ambulatório na Escola Baiana. Então, quando é adulto, a gente normalmente encaminha para lá, e pediátricos, Emília, né, Catiane, ela faz esse ambulatório na sexta-feira de manhã, e coincide com sexta-feira de manhã o ambulatório de aconselhamento, que é Larissa está, então, havendo necessidade de um geneticista para alguma demanda específica, ela também está presente. E a ideia aqui, eu já vou colocando aqui como perspectivas, como é que a gente, vendo assim os perfis de encaminhamento, principalmente da ginecologia, né, infertilidade, perdas gestacionais, como Larissa já antecipou, como é que a gente poderia estar facilitando, ou se é realmente necessário a gente criar ambulatórios temáticos assim, ou se a gente, com a participação de residentes, que nós temos residentes também da genética, e a supervisora é Larissa, então, como é que a gente poderia estar construindo aí, onde são as áreas, né, que eu acredito serem mais relacionadas com a reprodução. Nós também atuamos dentro do polo de infusão no UPS, que é principalmente a terapia de reposição enzimática. Muitos erros inatos do metabolismo são tratados dessa forma, são aquelas terapias, muitas delas são de alto custo, mas tem PCDTs, né, então a gente realiza muitos tratamentos também, como se fosse um hospital-dia, né. Então, essa aqui é mais ou menos a organização dos ambulatórios. O documento até mais detalhado, acho que eu já tinha encaminhado para a Karina, com maior detalhamento de horário, setor, etc., isso eu posso reenviar, se for o caso, para a Karina. E aqui eu falar um pouco sobre a nossa infraestrutura de laboratório. A parte administrativa,
e laboratorial, a gente fica no 6º andar do Hospital das Clínicas. Às vezes as pessoas não sabem nem que tem 6º andar, né, no Hospital das Clínicas, mas a gente fica lá, que é um setor que originalmente era sempre um setor voltado para pesquisa, né. A parte de ambulatório, o grosso é no 2C azul, mas na quarta-feira de tarde é no 1D marrom. Então, nós temos citogenética. O serviço de genética já tem há mais de 50 anos, né, é um dos serviços pioneiros no Brasil. Foi a doutora Eliane Azevedo, uma das fundadoras, né, acho que vocês todos devem conhecer, ouvir falar. Nós temos a citogenética como nosso grande carro-chefe, né, sempre foi um exame de rotina desde o início disponível, e hoje nós realizamos a citogenética convencional de sangue, né, mas a gente tem toda a infraestrutura para fazer de qualquer tecido, né, pensando aqui em diagnóstico pré-natal, só que a gente precisaria aqui afinar várias questões, principalmente a compra de reagentes, que é um grande problema lá no UPS. E nós temos também aparelhos para fazer FISH, né, então, isso tudo aqui a gente tem essa infraestrutura. Erros inatos no metabolismo, também a gente tem alguns equipamentos de cromatografia de aminoácido, a gente tem dosagens enzimáticas, mas a gente depende muito de uma rede de apoio de Porto Alegre, do Serviço de Genética de Porto Alegre, onde eles já têm estabelecidos vários testes para doenças mais raras, então não justifica que a gente montar técnicas para situações que a gente vai ter uma demanda muito pequena, então a ideia é exatamente até esse serviço de referência, criar redes, né, colaborativas, porque não vai ter no mundo, né, nenhum serviço de genética 100% completo, né, a ideia é que haja uma integração mesmo, e até dentro da IBCE uma ideia de rede mesmo de apoio. Agora, com o serviço de raras, nós, inclusive, já fomos consultados por um serviço no Alagoas, em Maceió, que eles estão se credenciando e já querendo fazer um apoio, um suporte laboratorial conosco, né, então isso vai conseguir viabilizar que a gente consiga também absorver testes de outras regiões também. A gente está aqui finalizando o contrato de um courier, isso é um grande problema também, a gente consegue ter esses testes lá em Porto Alegre com gratuidade, por exemplo, exames de diagnóstico pré-natal também, a gente manda líquido amniótico, etc., mas a gente, agora que vai fechar um contrato de uma transportadora, e isso vai ser reativado, esse envio dessas amostras para Porto Alegre. Biologia molecular, a gente tem uma parceria forte com o ICS, onde lá eles têm sequenciamento de nova geração, equipamentos para fazer MLPA, e a gente teria toda a capacidade também, muitos equipamentos que nós adquirimos com o projeto de pesquisa, eles ficaram lá no ICS, e a gente tem uma área física, que eu já comentei uma vez, inclusive com Karina também, que nós conseguimos um recurso que entrou, mais de 200 mil na época, e infelizmente esse recurso não foi, por uma série de problemas, não foi dispendido naquele ano regular e ficou no superávit. Eu ainda estou na esperança, assim, quase doentia, né, de rever esse recurso, mas a gente tem uma área física que, após a reforma física, a gente teria toda a estrutura de biologia molecular. Mas no 6º andar a gente tem uns vizinhos muito caridosos e solidários, que é o pessoal da gastro e da infectologia, onde a gente já conversou e eles estão abertos a fazer parcerias também na implantação de algumas técnicas de biologia molecular. E aqui é o mais recente, que nós conseguimos terceirizar esses exames, né, atualmente está sendo feito com a DASA, para a realização de sequenciamento de painéis gênicos, CGH-Array e Exoma. Então, esses exames a gente viu que eram muito caros a adquirir os equipamentos, a gente pensou em comodato, mas era realmente inviável e foi mais econômico realmente terceirizar. Então, após quase um ano de processo de abrir licitação, isso aqui a gente começou a partir de agosto, mas só que como a gente está com a vigência desse projeto do genoma raro, a gente está encaminhando alguns casos dessa forma, já que a gente tem a possibilidade de fazer com gratuidade, né, dos genomas raros. Mas quando a gente quer um resultado mais rápido, a gente está selecionando casos para ir através dessa via. E a gente ainda conta, né, com muitos apoios, assim, principalmente indústrias farmacêuticas, às vezes situações onde, às vezes, o exame não está muito disponível, mas agora, felizmente, para esses genômicos, a gente está bem coberto, né. Infelizmente, para esses testes aqui, como FISH, MLPA, não foram terceirizados, a gente está aguardando, né, já tem um aguardo aí de quase
mais de um ano, com certeza, na compra de insumos. Nós padronizamos mais de 100 itens, né, de novos insumos. Acho que a Karina sabe bem o que estou falando, a burocracia que é isso, e agora parece que agora eles vão iniciar o processo de compra, né, depois de, nossa, é bastante cansativa, né, a gente tem que estar com muita dedicação mesmo e para não desistir, porque realmente é bem difícil. Então, assim, a ironia da história, né, o terceirizado foi mais rápido do que a compra dos insumos. O que eu tenho sempre pleiteado com o gestor, principalmente nessa mudança agora como superintendente, né, mesmo pro tempore, né, que a gente tem que garantizar que, assim, a gente está recebendo um recurso, a gente tem que necessariamente ofertar o serviço, né, a gente está muito exposto, né, o Ministério Público está no nosso pé, a gente tem que fazer os testes, e isso a gente pode perder esse credenciamento como serviço de raras, é um retrocesso absurdo. Então, a gente quer, no mínimo, que tudo que a gente está solicitando como necessário, que esse recurso que entra seja, no mínimo, garantido a compra desse reagente. Você sabe que quando entra recurso lá no hospital, vai, né, para uma conta única para todas as necessidades. Mas a gente queria, né, o que a gente está solicitando, que garanta pelo menos esses testes, né, o que está previsto, esse dinheiro está previsto entrar para essas finalidades. Então, a gente espera, a gente está tentando fazer com que os gestores entendam isso, né. Então, assim, esse é o contexto da infraestrutura. A gente atua também com ensino, né, pesquisa e extensão. A gente tem uma disciplina de genética que já foi obrigatória, já foi muito forte, e se tornou optativa por uma questão de saída de várias professoras, assim, foi uma questão, né, específica, e hoje nós temos essa disciplina optativa que está dentro da pediatria, e a gente também recebe alunos do internato do 6º ano em estágio da pediatria na genética. Isso aqui é uma questão que eu, como docente, estou na batalha, né, de tentar mudar isso, está nas diretrizes curriculares, né, do MEC, depois dessa política de raras, que todo médico, né, precisa saber, pelo menos, quando encaminhar o caso para avaliação genética. Então, surpreendentemente, a nossa primeira faculdade do país, a disciplina de genética não é obrigatória. E hoje, se transformar em obrigatória é praticamente impossível. Então, a gente tem um projeto que, depois com a pandemia, meio que parou, que seria colocar o conteúdo de genética ao longo do currículo de uma maneira transversal, integrando. Então, aqui, de certa forma, também seria uma outra inserção interessante dentro da disciplina de ginecologia e obstetrícia, pelo menos colocar a discussão de casos clínicos, né, e fazer a genética de uma maneira mais integrada. Então, tem esse projeto, a gente viu toda a grade curricular e colocando a genética onde tinha, dentro do componente curricular, nas suas ementas, espaço para colocar a genética, não absorvendo mais carga horária, mas tentando colocar essa parceria com discussão de casos, etc. Temos a primeira residência única, né, do Norte e Nordeste em genética médica, implantada em 2012, e está previsto, né, ainda não está aprovado, é uma residência multiprofissional, ou seja, para profissionais não médicos, para formação em aconselhamento genético, especificamente trabalhando em equipe multidisciplinar, genética e genômica, né, vocês estão vendo que genética, genômica, né, está cada vez mais comum, fazendo esses exames de sequenciamento de genoma, e vários profissionais da área de saúde sem ter conhecimento básico, né, então a ideia dessa residência multiprofissional é capacitar rapidamente profissionais que, principalmente que já estejam trabalhando na rede, para dar esse suporte, né, pós-diagnóstico principalmente, na assistência mesmo, principalmente na atenção básica, né, dessas famílias. Foi implantado recente, junto à Rede RUT, um SIG de genética médica e doenças raras, que acredito que vocês também devam ter um SIG dentro da Rede RUT, que começamos este ano, em maio, sempre a terceira quarta-feira do mês, às 7h30 da manhã, e aí uma outra possibilidade de parceria seria a gente também fazer programações integradas, né, de repente fazer sessões com a reprodução humana, aqui fica um convite. Nós temos também um serviço que é o CIAT, que é o Sistema de Informação sobre Agentes Teratogênicos, que eu acho que tem uma parceria também muito legal com vocês, né, sobre exposição de qualquer substância que pode ser teratogênica durante a gravidez. Então, isso aqui funciona de uma maneira de extensão, gratuidade, mas que pode gerar várias pesquisas. Nós temos também a Liga Acadêmica de Genética Médica, que também acaba fazendo várias ações, né, de pesquisa, extensão, que a gente também pode fazer parcerias.
E de pesquisa, esses são, principalmente esses dois primeiros, essa renômica que vai ser especificamente de cardiologia, cardiogenética, mas ainda não começou efetivamente. Mas esses dois grandes projetos aqui têm sido realmente um divisor de águas para o nosso serviço. Esse primeiro, que é o da Rede Nacional de Doenças Raras, foi uma encomenda do Ministério da Saúde, no sentido de ter um conhecimento a respeito da epidemiologia da doença genética no Brasil, que hoje até isso é uma falha muito grande, que atrapalha a questão de distribuição de recursos, né, a epidemiologia dessas doenças. Esse desconhecimento tem várias implicações negativas, no sentido de onde devem ter desenvolvidas ações, né, direcionadas para as necessidades de cada região. As doenças genéticas, elas, nesse conjunto todo, né, individualmente são raras, mas elas são diversas, e às vezes uma doença que é tida como muito rara, de repente, uma determinada região, ela pode ser extremamente frequente, como a gente encontra aqui, a gente tem documentado isso em alguns nossos projetos, como uma doença extremamente rara, de repente é quase não rara, tendo em vista vários fatores de risco, né. Então, esse é um projeto que nos dá muita alegria. A gente vai apresentar num simpósio agora em outubro, local, a nossa casuística de 2018, 2019, e com isso a gente vai conseguir ter, né, assim, um delineamento, né, da onde a gente tem que ter mais investimentos, né, que tipo de patologias, etc. E esse programa que faz parte um programa brasileiro, né, do governo, do Ministério da Saúde, que é do DNA Brasil, que tem vários projetos sendo financiados para realização de genomas completos, seja para a população geral, e esse especificamente para populações com doenças raras. Então, o Einstein, com esse programa do PROAD, ele começou no final do ano passado, ele vai até 2023, então está realizando o sequenciamento do genoma completo, e nós somos um desses serviços. Nós somos praticamente o serviço que mandou mais casos no Brasil, porque quando começou estava no meio da pandemia, e a gente já tinha uma lista de espera de casos, e a gente achou que o projeto ia acabar em dezembro, e a gente recrutou um monte de pacientes, e felizmente esse projeto vai perdurar até 2023, então isso agora a gente está numa calmaria, assim, em termos de funcionamento, né? Mas isso aqui vai ser realmente, tem sido não só sendo possibilitado fazer diagnóstico de muitos casos, mas várias pesquisas, né, vários achados muito interessantes, descoberta de genes novos, enfim, é um braço aqui que está se abrindo bastante importante. Eu já coloquei ao longo da fala alguns problemas, né, então essa questão da compra de insumos, né, então essa questão da reforma, a gente ainda tem carência de equipe multidisciplinar, acho que é um problema comum a todos. A gente ocupa, assim, nesse número total de ambulatórios, a gente só não tem ambulatórios em 2 turnos da semana, que é terça de tarde e quinta de tarde, fora isso a gente tem ambulatório em todos os outros dias, mas assim, uma sala, às vezes, 2 salas no máximo, isso é bastante problemático, né, e a gente precisaria realmente de mais salas, a gente vai precisar de mais médico geneticista, porque a demanda só aumenta, né, cada vez mais as pessoas estão demandando e vendo a necessidade da participação da genética, e a ideia é que a gente se fortaleça mesmo, né, e seja um exemplo dentro da rede EBSER, de formação de pessoal com a residência médica, residência multiprofissional, e tendo uma infraestrutura como a gente está tendo, né, de laboratório, também poder oferecer essas parcerias aí, com nós vendermos, né, assim, recebermos testes de outros lugares. E aqui a propaganda, né, do nosso evento, que é gratuito, né, a ideia desse simpósio a gente já vem fazendo, já é a 8ª edição, anual isso, está sendo online de novo, ano passado também foi online. A ideia desse simpósio é sempre a gente mostrar o que a gente está fazendo, dando visibilidade para o serviço de genética. Então, a gente vai apresentar a casuística desses 2 projetos, né, com a presença também dos coordenadores em nível nacional, apresentando os projetos e depois apresentando os resultados preliminares. Então, já faço aqui um convite para vocês, e aí vocês podem ter o nosso Instagram aqui, Genética Médica UFES Bahia, e aí vocês podem acessar e ter a inscrição gratuita, né, para estudantes, eu acho que vai ser bem bacana. Então, é isso, eu falei bem brevemente aqui, estou aberta aos comentários e a gente começar a alinhar, né, Karina? Eu vou fechar aqui a apresentação, né, que acho que fica mais fácil. Obrigada, Angelina. Mais do que um compartilhamento de ações, né, e o esclarecimento que você traz sobre a estrutura complexa que a genética
tem e que precisa ter e se articula, né, fortemente aí, se embasa nessas verbas que surgiram nesses programas, elas servem de exemplo para a gente, porque a semelhança das nossas circunstâncias, em que são serviços de alto custo, que exigem muito insumo, enfim, a gente também sabe que na complexidade que a gente quer chegar no futuro, com o tratamento assistido de alta complexidade, isso vai ser exigido. Por enquanto, a gente está com o atendimento montado e seguindo aí um fluxo para manutenção da baixa complexidade até inseminação intrauterina. Mas boa parte da integração que é sonhada, né, e é pensada no nosso desenho com a relação à genética, precisaria de um laboratório de fertilização in vitro, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, os avanços da medicina reprodutiva se atêm ao estudo do embrião, à adequação e à qualificação na seleção embrionária. Para os alunos que estão presentes e não têm tanta familiaridade, quando ocorre o processo assistido na reprodução com a fertilização in vitro, o embrião permanece em condições ideais ou preparadas, apropriadas para a sua manutenção de vitalidade por pelo menos 5 dias, pelo menos em tese 5 dias, podendo chegar a 6 dias em alguns laboratórios bem qualificados. A ideia é que a gente possa, com essa expectância, observar a evolução padrão ou normal e classificar morfologicamente o embrião. Mas hoje nós conseguimos também avançar para estudos mais específicos, como, por exemplo, a obtenção de células que permitam a análise genética cariotípica desses embriões, e, em algumas circunstâncias, até mesmo estudos mais específicos de sondas selecionadas quando existe associação com patologias raras, com doenças raras que precisamos rastrear pré-concepcionalmente. Então, esse é o filão, né, que a gente poderia aí dialogar de uma forma muito interessante no futuro, quando tivermos uma fertilização in vitro implantada. Mas até lá, Angelina, até chegarmos nesse patamar, o que será que nós poderíamos propor, Lari, para as pessoas que assistimos? Então, é importante entender quem chega para o atendimento reprodutivo, para vocês também fazerem essa interface conosco. Hoje nós temos uma irmandade de serviços. As pacientes que sofrem de infertilidade conjugal ou uma subfertilidade, ou ainda aquelas que têm algum fator de risco potencial para a perda da capacidade reprodutiva, estão vindo para o Hospital das Clínicas. Este foi o acordo firmado. Entretanto, nós temos aí também um grupo de mulheres e de casais que buscam atendimento pelas perdas gestacionais recorrentes, que eu sei que acabam tendo uma frequência até maior de busca do aconselhamento genético. Esse grupo vem sendo assistido na maternidade Climério de Oliveira. Lá nós temos uma linha de pesquisa estabelecida, mais fortalecida, voltada a essa questão. Foi fundada por professora Olívia Lúcia Nunes Costa, que hoje se encontra aposentada, mas ativa ainda na instituição, através do Provab, me corrija, Angelina, Probap, um programa específico para professores aposentados. Então, essa linha se encontra irmanada com a nossa, com a que estamos instituindo aqui no Hospital das Clínicas. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, sobre onde vocês acreditam que poderíamos fazer mais esse intercâmbio, ampliando o nosso olhar enquanto especialistas da reprodução, de quando encaminhar para vocês, e o contrário também, quando vocês estivessem diante de um casal com desejo reprodutivo e com os dilemas e os desafios impostos pelas questões genéticas,
que lembrassem do encaminhamento para o aconselhamento reprodutivo. Então, começar a fazer essa dança, esse intercâmbio, para a gente começar a perceber quais seriam as nossas necessidades reais. Porque um programa como o que vocês estão atreladas, ele exige trabalho, ele exige produção, ou seja, nós temos que mostrar um serviço de fato. Em que eu vou estar beneficiando a população e trazendo de fato um diferencial? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês para a gente se ajudar, para a gente se retroalimentar, ok? Por favor. Lari, suas considerações. Lari, suas considerações, e daí seguiríamos para a Angelina também fazer os comentários dentro do que eu trouxe, e aí abrir também para as perguntas dos presentes, os comentários de Isa, que está aqui conosco também. Bom, também a internet deu uma estabilidade, bem na hora que eu estava abrindo o microfone, foi isso. Bom, acho que a Angelina é mais transparente do que é o nosso serviço, acho que fica impossível, assim, acho que a gente é bem isso mesmo, assim, e quem quiser saber, tá aí bem, bem claro mesmo para todo mundo. Eu acho que no contexto do ambulatório de infertilidade, eu imagino que muitas vezes vocês já solicitem, por exemplo, exame de cariótipo ou alguma outra investigação genética, eventualmente, para as pacientes, né? Não sei assim, se vocês costumam, além de, nos casos de infertilidade, solicitarem cariótipo, se vocês também acabam em falência ovariana precoce, solicitando outros exames, como o X-frágil, que a gente também acho que conseguiria ter um acesso bem, bem tranquilo até esse exame, porque a gente consegue encaminhar, se eu não me engano, no ICS, a gente encaminha para coleta, né? Acho que ainda está esse o fluxo. Então, acho que nesses casos, a gente poderia ou encaminhar para uma interconsulta, a gente realizar a interconsulta e solicitar o exame, ou, eventualmente, a depender da urgência, enfim, da disponibilidade de exame para esses familiares que a gente estava com... A gente tem uma certa cota de cariótipo também, assim, não é tão amplo, acho que a Angelina vai poder falar um pouquinho mais disso. A gente estava com dificuldade em conseguir insumo, porque realmente estava faltando no mercado o insumo, um deles, né? Então, tem essas duas possibilidades. E havendo alguma alteração, com alguma urgência maior, assim, em relação a aconselhamento, podem ficar bem tranquilos, assim, de também entrar em contato comigo para a gente poder discutir os casos. Então, sim, bem, bem tranquilo mesmo, e conforme for, a gente vai aí encaixando no ambulatório, na vaga, se for um caso mais urgente, a gente tenta dar esse suporte aí como um paciente extra, se for o caso. Em relação à questão de infertilidade, acho que a gente tem uma certa demanda de casais que gostariam de fazer reprodução assistida por questões de risco para doenças genéticas que realmente são mais graves, e a gente tem muita dificuldade, assim. Na maternidade, eu acabo recebendo muitas famílias também com abortamento, e as opções que a gente tem, elas são muito, muito complicadas em relação à fila de espera, e em relação a custos, que nem sempre, acho que cobre o custo de medicação, o custo de testes genéticos para os locais onde a gente encaminha, né, para fazer. Eu, na verdade, ao longo desses anos aí, que não foram tantos assim, né, mas eu não tive nenhum caso de sucesso em relação a conseguir encaminhar para o paciente fazer fertilização in vitro com pesquisa de condições genéticas, e que a paciente tenha me retornado aí para dizer, olha, consegui, deu tudo certo, foi fácil, porque acho que, na verdade, elas nem conseguiram, assim, de fato, ter esse segmento. E acho que a gente vai ter ali um gargalo que talvez a gente consiga resolver mais para frente, conforme forem surgindo os casos, as demandas, e com alinhamento com o serviço de genética, em relação a pesquisa de SRY, essas coisas, acho que a gente, no momento, não tem no serviço, se eu não estou enganada. Então, a gente vai ter um pouco esse gargalo aí de dificuldade, mas que eu acho que tem potencial para
para ser construído esse caminho, assim, né? Eu acho que é isso, assim, e eventualmente, se eu não voltar mais a falar, eu queria agradecer o convite, porque eu acho muito importante todo esse trabalho, esse alinhamento para a gente conseguir prestar uma assistência melhor. Obrigada, Lari. Eu coloquei uma coisinha ali no chat, dizendo que a gente precisa começar a dimensionar essa demanda. É uma demanda que está invisível, mas ela pode se tornar visível. Então, a gente tem que começar a trazer isso à tona, ok? Porque você faz de uma forma pessoal, tenta ajudar, o casal se esbarra nas dificuldades óbvias de acesso, e essa demanda é esquecida, quando, na verdade, ela pode ser apresentada como força política de negociação, inclusive, tá? Então, a gente tem que começar a trazer essa necessidade do paciente, porque é ela que mobiliza o gestor a fazer os investimentos, atrelado a tudo que Angelina também já colocou, que foi necessário se fazer na questão de vocês, tá? Pode falar, por favor. Eu até ia perguntar para vocês como é que está o fluxo de acesso, assim, exatamente, se o paciente precisa ir pela Rede Vida ou por algum outro sistema, ou se ele consegue bater na porta de vocês e ter uma porta aberta, assim. Eu tenho encaminhado esses pacientes que têm infertilidade e ou que tem alguma questão reprodutiva, eu tenho encaminhado para o ambulatório de vocês, mesmo sabendo que vocês não vão até o fim do processo, eu tenho orientado eles a procurar atendimento com vocês, para que a partir daí vocês orientem o caminho, tanto para vocês poderem ter esse dimensionamento, quanto vocês têm muito mais contato com centros específicos de reprodução pelo SUS do que eu tenho acesso. Então, o que eu tenho acesso é o que está lá no documento, nos documentos públicos, e daí eu entregava, quando não tinha esse ambulatório tão assim, aberto, a gente não tinha conversado ainda, eu encaminhava para os pacientes os telefones e falava, olha, o encaminhamento está aqui, vocês vão ter que entrar em contato, a gente ajuda aqui no que precisar, mas eu acho que esse contato que vocês têm dentro de especialidade, igual a gente sabe melhor o que é feito na genética em outros serviços, vocês também têm essa visão que a gente não tem. Então, por esse motivo, eu tenho encaminhado, mas tenho encaminhado assim, olha, vai no posto de saúde, se não der certo, vai lá no Hospital das Clínicas e procura o pessoal do ambulatório. Eu acho que também não é talvez o caminho ideal, assim. Vamos tentar te explicar. Você, como especialista da genética, você tem tranquilidade de abrir registros dentro do hospital. A demanda existe, a oferta do serviço dentro do hospital existe. Você pode tranquilamente transitar esse paciente cadastrado numa interconsulta para a gente. Não tem nenhum problema, tá? A gente pode fazer esse movimento. Acho que a Angelina pode viabilizar isso, se for o caso. Mas como é que funciona hoje para a gente? Cada uma de nós, eu acabei de confirmar aqui com Isa, nós temos 3 categorias de atendimento. Uma é a chamada demanda interna, que é um processo que é autogerido de retornos, de procedimentos que precisam ser agendados. E existe também a porta aberta, né, de 3 vagas para a rede da UBS ser esse rastreio, igual a vocês, pelo Sistema Vida, tá? E nós atendemos por dia 3 casais, 3 mulheres, né, que aqui entra como a mulher, na verdade, cadastrada, e a gente aqui dentro faz a parceria com a urologia. Então, os 2 acabam com o registro interno. Isso é importante salientar, tá? Quando vem a parceria e ele é homem, eu preciso encaminhar para Rogério abrir o registro dele e ele poder ser transitado aqui dentro do hospital, tá? Foi um regramento pactuado. E assim, com relação à interconsulta, nós temos 2 por dia. Então, por exemplo, nós recebemos eventualmente casos encaminhados da cardio, da hepato, de outras especialidades, da hematologia, com quem a gente tem se aproximado pelas questões de sangramento uterino anormal.
Então, o grupo da ginecologia como um todo recebe essas 2 interconsultas, tá? Então, eu não vejo problema de utilizarmos esse caminho, Lari. É algo que eu acho que é tranquilo da gente começar a fazer. E, em contrapartida, perguntar a você, Angelina, qual seria a melhor forma de nós encaminharmos para vocês também, quando surgir a demanda. Tá. Se Lari quer falar antes? Não, é só para falar com a Karina que esses casos foram, na verdade, mais da maternidade, da climério. Então, o sistema, na verdade, é o Rede Vida pelo posto de saúde mesmo, que nem eu estava orientando a procurar. E do hospital, talvez agora a gente, com o resultado dos genomas, a gente tenha uma demanda um pouco maior aí de orientação, mas, sim, aí a interconsulta aí fica mais fácil, é mais quando é no serviço externo. Anotei aqui vários pontos aqui, Karina, então, assim, para não me perder, assim, ó. Em termos, assim, de o que a gente já tem hoje de laboratório, eu acho que uma coisa interessante já seria, assim, por exemplo, esses insumos que a gente está comprando para fazer testes locais, por exemplo, FISH, MLPA, alguns sequenciamentos de genes únicos que a gente vai fazer em parceria com o ICS, seria interessante a gente tenha o dimensionamento da genética mais ou menos estimado, né? Porque até com esses projetos, como estou falando, das consequências principais a gente tem uma noção do nosso universo, né? Que a gente não tem noção muito, claro, né? Do que é tão diversa, é tão ampla que a gente realmente não sabe. Então, com isso a gente vai conseguir, né, gerir melhor, né? Até foi um desafio enorme. Quantos testes a gente vai pedir para contratar nesse terceirizado, sabe? Qual é a nossa demanda? Foi assim tudo muito estimado do estimado do estimado. Quase um chute, né, que a gente tem. Esse genoma, a gente tinha até chutado 1.000 amostras. Não, Angelina, tá demais. E a gente já mandou mais de 1.000. Então, assim, mas, enfim, a gente vai otimizando, né? Então, uma coisa interessante nessa construção também era vocês verem, assim, que não pensando ainda em um laboratório de fertilização in vitro, que eu acho que é um passo um pouquinho, eu acho, mais complexo. Mas, assim, de imediato, assim, causas de infertilidade, quais são os genes mais comuns, você já tem painéis mais requisitados, ou para algumas doenças outras ginecológicas, enfim, que situações onde merece a pena a gente investir mais e dar esse suporte para vocês laboratorial, sabe? Que acho que isso aí vai ser mais a curto prazo, a gente já pode estar respondendo isso praticamente de imediato. Isso seria uma coisa já interessante, FISH principalmente, né? Porque a compra das sondas, inclusive, a gente mandou comprar sondas para nossa realidade. Quando eu falo nossa, é genética, né? Dentro da casuística, porque sonda a gente pode comprar de qualquer coisa. Então a Via Crucis, vocês sabem, quando vai comprar um novo item, essa padronização, então é interessante a gente ter de vocês quais são as regiões mais interessantes, a gente ter o laboratório lá montado para oferecer FISH, por exemplo, né? Então, isso já pode ficar num planejamento a médio prazo, colocando bem otimista. Perfeito, né? Já entendi. Vou, inclusive, partilhar essas demandas com a ginecologia de um modo geral, não só com a reprodução. Também, né? Urologia também, de repente. Eu ia comentar que o Rogério pode nos ajudar, junto com o Birajara e Lucas, nessa questão da urologia, mas aí, sem me interromper, vocês têm visto valor na utilização do FISH espermático? Isso é algo que vocês acham que é viável ou não? Só para eu me situar um pouco num panorama que eu tracei aqui para passar para vocês. Mas em termos de infertilidade, na pesquisa de infertilidade? Sim. Assim, eu não estou realmente, assim, agora, para te responder de pronto, que seria bem utilizado. Não sei se Larissa tem alguma informação a mais, assim, eu não sei te dizer, não sei te dar Não, ele não é amplo, não, ele é bem selecionado, um perfil bem seleto, não daria volume, não. Eu acho que não, eu não sei te dizer, assim, especificamente, mas, enfim. Aí o cariótipo, como a Larissa falou... Eu acho que o custo... Eu acho que uma vez eu procurei só saber o custo disso e eu acho que é um custo bem alto também. O cariótipo a gente está, na verdade, ainda com problemas de falta de insumos. A gente conseguiu comprar agora com uma raspa do tacho de um outro projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa tem sido sempre nossos aliados, né? A gente fez vários projetos estruturantes de serviço lá, pessoa fazendo um doutorado que acabou
comprando equipamento. Então, a gente proveu muito para o hospital, na verdade, né? Sem esses projetos de pesquisa, a gente não ia conseguir fazer metade das coisas lá. E aí é quando a gente gostaria muito que os gestores olhassem a gente com muito carinho, né? A gente investiu muito, gostaríamos agora dos insumos, né? Enfim, dos profissionais, etc. Enfim. E aí, cariótipo, a gente realmente já faz, como Larissa falou, né? Principalmente para essa demanda aí que vocês também encaminham, assim. Na verdade, a gente agora restringiu por uma questão de insumos, a gente está oferecendo cariótipo neste momento, mas eu espero mudar isso rapidamente, só para os pacientes da genética, porque a gente não está com insumos a todo vapor. Mas a nossa disponibilidade lá é pelo Sistema Vida, um agendamento independente, tendo ou não tendo registro no hospital. O nosso laboratório estava realizando para qualquer usuário, mediante a guia do SUS, marcando no posto de saúde a realização do cariótipo. Então, ele estava bem amplo, bem universal, mas tivemos que suspender essas vagas diante desse contexto aí de racionamento, mas eu espero, acho que é um mês, eu espero verdadeiramente que isso volte a normalizar, né? A gente era o único serviço público no estado da Bahia fazendo cariótipo, né? A gente agora e a PAI está com um problema técnico de cotas, tanta complicação nessas coisas de contrato, cota SUS, enfim. E aí, realmente, a gente precisa resolver isso. Uma coisa que eu acho que a gente consegue costurar, assim, acho que Larissa, interessante a opinião dela também, é a gente tentar começar a promover, assim, estágios até dos residentes, né, seja até da ginecologia conosco, da genética com vocês, no sentido de já alinhando acho que a presença do residente consegue fazer essa interação bacana, assim, sabe, não só fisicamente lá no serviço e criando a cultura, que eu acho que, assim, dentro dessa área, como você fala, né, de medicina fetal de uma maneira geral mais ampla, né, e eu acho que construindo essa coisa integrada de estágios, então, quando ele passa lá, acaba que o residente traz informações, né, e leva informações, acho que acaba sendo um elo muito interessante, né, e fazer parcerias de sessões científicas. E essa parte do laboratório, Karina, eu não sei como é que estão os incentivos públicos para isso, né, porque eu sei que é uma área extremamente, tecnicamente, muito refinada, né, digamos assim, e são poucos serviços que eu saiba, né, em serviços públicos, mas não é impossível. A gente tem, inclusive, assim, na biologia, não sei se você conhece a Cássia, que é uma citogeneticista, assim, de mão cheia, e eu tenho até uma aluna de doutorado que eu sei que ela trabalha na iniciativa privada e trabalha com reprodução assistida. Então, assim, trabalha em laboratório, manipulando gameta, fazendo testes genéticos, e é uma pessoa que está fazendo um doutorado, terminando um doutorado, e, né, seria ótimo que ela tivesse depois, né, trabalhando dentro já nos conhece, né, e tudo mais. Então, eu acho que aí precisaria de uma grande conversa aí com os gestores, de repente, não sei qual os incentivos do governo para ter apoio financeiro para a construção desse tipo de laboratório, porque pessoal qualificado eu acredito que nós tenhamos, sabe? E aí eu acho que depende muito de recurso mesmo, inclusive assim, fisicamente, essa área física está totalmente à disposição, seria assim, para a gente incrível receber ali um laboratório de reprodução assistida, seria fantástico, né, e a gente contando aí com as colaborações, que a ideia é a gente integrar, né, então o pessoal, nossos vizinhos ali cedendo equipamentos para biologia molecular, seria maravilhoso, né, a gente tem a citogenética lá do lado, eu acho que um lugar mais do que perfeito. Então, a gente tem um espaço físico, acho que a gente tem... aí tem que fazer todo o movimento, né? Abrir concurso para pessoal qualificado, e temos, né, esse pessoal qualificado. Então, eu acho que é totalmente, assim, execuível, desde que tenha recurso e essas oportunidades sendo criadas, né? Então, eu estou junto nessa empreitada aí, no sentido de suporte, de apoio, mas eu acho que vai precisar de um canal, assim, forte, né? Então, eu não sei como é que estão os incentivos financeiros para esse tipo de abordagem, porque, inclusive, olha só, a gente tem um WhatsApp lá do serviço, que a gente usa muito para fazer contato, que a gente faz vaquinha entre a gente, né, para fazer contato com os familiares, quando não, enfim. E aí, recente, essa semana, pediram assim, como é que faz para fazer reprodução assistida num casal homossexual, e outra era um casal, era
como é que era? Assim, eu estou colocando exatamente como estava. E gravidez independente, uma coisa assim, né? Aí eu falei, manda para o serviço de reprodução humana. Aí a secretária, nós fazemos, doutora? Não, nós, genética, não, mas eu acho que o pessoal da reprodução humana vai dar algum suporte. Mas pode, Angelina, dar esse encaminhamento para a gente, porque a gente acolhe, explica, dá os direcionamentos e explica, assim, dentro do nosso contexto de serviço, o que é possível. E o que for fora do serviço ou que não caiba no nosso contexto atual, ao menos será esclarecido. A gente, obviamente, não vai conseguir acolher algumas demandas, mas outras são plenamente alcançáveis, mesmo em baixa complexidade. Então, aqui uma ressalva, o homossexual que eu falei, porque eu transcrevi exatamente como estava na demanda. Não, tranquilo. Mas pode sim, a gente tem acolhido sim esse tipo de demanda. Eu também tenho recebido algumas questões. Não, mas é que para vocês verem como está embrincado, né? Quer dizer, a demanda foi para a genética, mas na verdade era para a reprodução humana. Sim, né? É que o aconselhamento reprodutivo e genético dialogam em muitos momentos. É essa questão que a gente tem que fazer, essa ponte. Com certeza. Eu vou pedir para a Isa abrir um pouquinho aqui também a câmera e tecer alguns comentários diante de tudo que vocês trouxeram, que está enriquecendo bastante aqui a gente. A gente está só falando em paralelo enquanto vocês conversam. Mas vamos lá. Bom, boa noite, meninas. Prazer. Eu lembro de doutora Angelina de um tempinho atrás, viu? Logo na faculdade, eu me lembro bem de sua carinha aqui. O que eu sinto, assim, que talvez possa melhorar, além dessa nossa ligação com a genética, talvez, Karina, é comunicar mais também com o pessoal da Climério de Oliveira, né? Então, eu acho que esse link é necessário, até porque a gente está organizando o serviço para que aborto de repetição seja acompanhado lá, né? Larissa trabalha lá, então ela já pega esses casos, mas provavelmente essas pacientes também terão que ter, né, algum livre acesso, algum acompanhamento por nós aqui, uma vez que alguns exames deverão ser feitos aqui, precisarão, né, de ser realizados aqui. Basicamente, o que a gente utiliza, né, a princípio de vocês de exame é o cariótipo mesmo, assim, é fundamental, a gente pede bastante mesmo. Eu vejo, imagine, né, que muitas vezes nem é caso de aborto de repetição, mas existem alguns casos que a gente tem indicação, sim, de solicitar cariótipo, até por conta de fator masculino severo também, né, que aí a gente já vai entrar com a parceria da URO, mas muitas vezes, né, eu aqui no início sozinha, eu já lançava a mão também, né, desse aconselhamento do homem, e essa dificuldade meio que emperra a gente, né, se a gente não tiver como dar vazão. De fato, interconsulta, eu nunca tive dificuldade com a genética, né, sempre que eu precisei, realmente foi bem tranquilo esse link com vocês. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, né, acho que a gente só está começando, e muitas outras avaliações realmente vão ser necessárias, né, sem dúvida. De investigação, né, que eu digo. Obrigada, Isa. Eu quero só reiterar o que você traz de necessidade de dialogar, né? Larissa, que participa das duas instituições, sabe que muitas vezes parece que há uma lacuna nessa conversa mais próxima, mas nós, de alguma forma, pertencemos a um contexto único que é a nossa universidade, temos naturais diálogos com pessoas com as quais já trabalhamos, mas o que eu acho que Isa traz e que é muito importante é o amadurecimento de um fluxo independente das questões pessoais, né? Então, isso com certeza vem crescendo. Renata tem feito alguns movimentos junto à Roberta Carina, então é uma conversa de gestão que afeta a nossa assistência diretamente, então a paciente que engravida com a gente não pode ter porta fechada, então isso com certeza vai estar sendo resgatado, já está sendo bem cobrado mesmo, né? A gente tem feito um movimento aqui
de bastidores nesse sentido e vai se fortalecendo. Com relação ao perfil, foi feito um pacto também, na medida em que nós ampliamos o serviço de aconselhamento reprodutivo, que a demanda pré-concepcional da perda recorrente também vai ficar em cargo da Climério, salvo quando alguma paciente infértil, realmente atrelada ao processo da perda recorrente, exista a infertilidade, aí ela vai voltar para cá, porque existe essa divisão aí de águas, inclusive para os insumos e a parte investigativa que a Angelina está trazendo. Então, a Climério tem também uma linha de investimento nessa questão, tá? Então, só para a gente ser bem cuidadoso, porque na medida em que a gente está estabelecendo uma parceria saudável com a maternidade, a gente não pode também invadir o que é próprio da linha de pesquisa da maternidade. É claro que o paciente pode vir parar no nosso atendimento, mas a gente ter essa noção, né, dessa retroalimentação, ok? Desse movimento de lá para cá, tá? Bom, gente, nós já estamos com 18 horas e 46 minutos. Uma sessão relativamente rápida, Angelina, do que a gente tem vivido de outras especialidades, bem diretiva. Eu fico com alguns compromissos, né, dessa nossa sessão, reunião quase, né? Nós vamos socializar com a ginecologia esse pedido que vocês estão trazendo, tá? Vamos, inclusive, socializar essa gravação, para que isso seja bem interessante para todos perceberem qual é a dinâmica e quais são as necessidades que devemos também trazer de volta, né? Essa devolutiva que você está pedindo. De antemão, na área reprodutiva, estou com Isa aqui ao lado, nós temos alguns guidelines que não são muito favoráveis ao cariótipo sistemático de casais inférteis, mas a gente tem percebido uma demanda cada vez maior de realização do cariótipo para alguns perfis, né? Muitas doenças têm se revelado, inclusive, atreladas à questão genética. Nós mesmas eu mesma estou estudando no doutoramento um perfil genotípico em relação a pacientes inférteis e doenças tireoidianas. Então, isso vai tender a crescer, como a Angelina já comentou. Quanto mais investigarmos, mais vamos perceber que existem, sim, nuances genéticas envolvidas. Ovário policístico já tem isso sedimentando na literatura, endometriose e assim vai. Então, a nossa lista de patologias associadas à infertilidade, que tem um pezinho na carga genética, é enorme. Aliás, tudo que nós expressamos fenotipicamente, ou fisiologicamente, ou patologicamente, tem um fundo genético muito forte, né, das nossas propensões, mas esse mapeamento realmente vai acabar trazendo muito mais conhecimento e muito mais possibilidades. Quanto mais a gente conhecer, maior a responsabilidade que nós teremos agora para frente, né, Angelina? Quem procura acha, e depois tem que dar conta das consequências, não é verdade? Então, assim, eu trago só essa reflexão, porque alguns cenários já está bem validado. Então, falência ovariana precoce. Eu não tenho dúvida que a gente precisa oferecer a essas pessoas uma investigação melhor do ponto de vista genético. E a gente não tem feito isso. Não tem feito isso porque não tem disponibilidade, não tem fluxo maduro no SUS. Então, eu vi Larissa comentando, a gente consegue o X frágil, a gente consegue alguns perfis na investigação de falência ovariana precoce. Então, se puder dizer para a gente como funciona isso, se iria direto com o pedido nosso para o ICS, como é que funcionaria essa investigação para a FOP? Tá, então, só respondendo rapidamente assim, como eu falei, né, tem um ambulatório de aconselhamento genético e tem o de interconsulta. A gente vai criar um especificamente, que é esse assim, de pré-teste, né? Então, você está lá atendendo um caso, acha que precisa fazer um exame X. Então, isso a gente vai receber para todo o hospital como um todo, né? Que a ideia é assim, os recursos são finitos, né? Então, a gente tem que fazer um racional. Realmente é necessário e a gente pode, na consulta também, tentar ver o teste mais eficiente possível para aquele, dentro da nossa disponibilidade.
Então, a ideia, enquanto a gente não tem a criação desse ambulatório especificamente, ele pode ir para esse ambulatório de interconsulta com Larissa ou de aconselhamento genético, né, Larissa? Qual que você, nesse momento que a gente não tem o de aconselhamento genético específico de pré-teste, mas pode ser o de aconselhamento genético, né? Poderia ser qualquer um dos dois, assim. De aconselhamento genético, o paciente não consegue marcar com a interconsulta, mas a gente consegue, conversando comigo, eu consigo agendar. Então, pode tentar interconsulta e, eventualmente, conversar comigo, se tiver alguma urgência maior, porque aí eu abro a porta para esse ambulatório de aconselhamento. Eu acho que, na questão do X-frágil, acho fundamental que a paciente passe por aconselhamento genético pré-teste. Acho que cariótipo ideal é passar com também, mas eu acho que o X-frágil envolve situação psicológica tão específica, voltada a uma condição que é muito, muito própria da mulher e suas culpas ali bem juntas, que eu acho que, e vai além, né, vai tanto para ela quanto para ter um filho com um problema, com um risco muito alto. Então, eu acho que eu não recomendaria que simplesmente fosse feito o pedido, como vai ser feito um pedido de qualquer outro teste e a paciente simplesmente vai e, de repente, cai uma bomba no colo dela, assim, acho que não seria apropriado. Concordo que os resultados genéticos não podem ser tratados dessa forma, concordo plenamente. Inclusive, assim, a portaria, acho que é bacana, só, desculpa, complementando assim, Larissa, que ela não permite a realização do exame avulso. Aí eu vou lá, porque o SUS não paga, ele paga mediante a consulta. Por que isso? Não é que está restringido, é porque para fazer a separação do joio do trigo, né? De repente tem indicação, não tem indicação, e principalmente fazer esse acolhimento, né? Como a Larissa falou, o X-frágil, você está diante de uma mãe que tem 50% de chance de ter um filho, um homem afetado com doença grave, enfim. E isso precisa ser orientado, né? Então, a gente não vai ficar dono de todos os pacientes, não é isso, mas dá o nosso parecer ali e devolve o paciente. Não, vocês são essenciais. Karina, porque às vezes as pessoas acham que não, vocês vão se apoderar de jeito nenhum. Nada disso, ao contrário, a gente quer, senão a gente não dá conta, a gente faz o nosso papel e tchau, porque senão a gente não vai dar conta de dar. E a ideia é a gente fazer esse racional, né? Esse brincamento com o laboratório, né? Então, diante do... Porque é muito complexo isso. Você imagina todo o nosso genoma, não sei quantos testes, afinar com todas as especialidades, qual o melhor teste. Então, enfim, para aquela família, a gente tem que customizar muito todas essas questões, né? Então, essa consulta vai muito nesse afinamento de qual seria realmente o melhor teste, né, dentro da nossa realidade, etc. Mas o fato é que nós avançamos muito. Então, a priori, fazer sequenciamento de genes está disponível já, é só encaminhar esses casos para a gente. Então, o que a gente quer favorecer mais, que isso provavelmente até o final do ano a gente consegue, ter esse ambulatório específico, né, para essa demanda específica que a gente acha que vai crescer. Até quando a gente criou o ambulatório de Larissa lá de aconselhamento genético, né, Larissa, no início era pouquíssimos casos, agora o ambulatório já está cheio, assim, cheio no sentido assim, você não consegue vaga no mesmo mês e tal, e a demanda já cresceu absurdamente diante desse contexto, desse projeto do Genomas, né? Muitos casos. Então, esse no início vai... A minha ideia, eu já conversei com uma médica também, talvez a gente já comece dividindo, que é quarta-feira de manhã, ela faz metade Renato e metade esse ambulatório, está em negociação, para a gente já começar um pilotinho e vai fazendo um corpo para criar um turno específico quando essa médica, por exemplo, que está de licença, retornar, poder estar assumindo. E a gente vai precisar de mais profissionais, na verdade, né? E a ideia é essa mesmo, a gente integrando e para facilitar para todo mundo, né? Perfeita, minhas queridas. A gente agradece enormemente essa oportunidade de estarmos juntas aqui hoje, alinhando literalmente, né? Costurando aí nossas necessidades. Queria que cada uma trouxesse agora sua mensagem final. A gente vai concluindo a nossa sessão por aqui. Minha gratidão reiterada, Angelina, não só pela partilha de experiência da gestão de um serviço do ponto de vista técnico, como é o da genética, que já nos traz, assim, uma visão interessante, mais madura para as nossas próprias questões, né, que a reprodução traz. E a Larissa,
que tem essa perninha lá, perninha cá, né, Lari? Que você se desdobra aí entre climério e UPS e que está aqui dizendo que precisa mesmo ter essa simultaneidade, esse companheirismo de trabalho, sem dúvida. É um sonho de consumo desde que chegamos até aqui, que a gente vem falando sobre isso, e respeitando-se, né, mutuamente os limites ali da atuação, mas, acima de tudo, colocando na prioridade do paciente as necessidades atendidas. Então, se a gente puder fazer isso, vamos estar, com certeza, fazendo o nosso melhor, tá? Então, as palavras de Lari e de Angelina com nossos agradecimentos. Larissa, não sei, mas eu vou falar então, assim, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade da gente falar um pouco do nosso serviço e colocar que a gente está totalmente à disposição para integrar isso, as necessidades. Acho que foi uma sessão mais reunião mesmo, como você falou, Karina, para afinarmos isso. Os caminhos estão se abrindo, acho que foi uma primeira oportunidade e que espero que os próximos, assim, eventos a gente possa ser mais científico mesmo, falando mais da nossa, já de resultados, né, de alinhamentos, etc. Mas acho que essa postura precisa acontecer, né, e esses fluxos se estabelecerem. Acho que algumas coisas já vinham acontecendo, mas acho que a gente precisa afinar mais mesmo. Então, acho que essa sessão de hoje acho que foi bastante interessante nesse sentido, Karina. Não se esgotou, ao contrário, né, tem muitos caminhos ainda a serem desbravados e a gente está completamente à disposição para construir isso juntos. Eu queria mais uma vez agradecer por esse momento de união. E, bom, minhas palavras finais é que eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E até mandei uma mensagem, se vocês podem compartilhar os guidelines aí, porque eu acho que num outro momento, o ideal é que a gente, não sei se vocês já têm esses guidelines, porque pelo que eu conheço a Karina, ela já deve estar montando guideline. Então, eu acho que você pode ficar bem à vontade para convidar a gente aí para participar da discussão dos guidelines. Eu não sei se vocês, dentro do processo de guidelines da ginecologia, obstetrícia, mais ginecologia, né, do UPS, vocês fazem reuniões para discutir o guideline, mas como na Climério, a gente tem essas reuniões, né, de discussão dos guidelines, mas eu estou aqui e se puder, tiver tempo livre, tiver no horário aí, eu vou com certeza para poder ajudar nesse estabelecimento e tenho certeza que a Angelina também vai ter o maior prazer de participar. Serão muito bem-vindas. A ideia é de que, a partir do próximo ano, nosso cronograma seja mensal e dedicado aos guidelines internos, faceado com os guidelines das entidades representativas. Já selecionei todos, Lari, você está certa, já fiz tudo. Então, a gente vai trabalhar nessa linha e vocês serão muito bem-vindas, tá? Essa sessão de quinta-feira, ela deu um start de aproximação das especialidades e das pessoas, com esse conteúdo que a gente acumulou, a gente realmente acredita que vai ser muito interessante, as pessoas não vão chegar num vazio de conhecimento, né? Mas a parte interna, operacional, dos guidelines aplicados à nossa realidade, a gente vai começar no que vem, e vai ser uma vez por mês, estrategicamente, dentro da sessão da ginecologia, que acontece toda terça-feira pela manhã, de 8 às 9. Vocês estão convidadas antemão, se quiserem nos visitar. Essas sessões ainda já ocorrem, são sessões já sedimentadas da clínica ginecológica, e muito em breve, quem sabe, a gente espera passem a ser presenciais. Vamos esperar ansiosamente aí por esse momento, tá bom? E ano que vem estaremos lá compondo uma vez por mês essa sessão e validando os protocolos, tá bom? Muito obrigada, meninas. Boa noite a todos. Dou agora a sessão por encerrada. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.